Gente, os hábitos das crianças mudaram muito nos últimos tempos. De brincadeiras de rua, como jogar bola, corridas e outras tantas legais demais, né? Boa parte dos pequenos passaram a preferir jogos eletrônicos e o uso de redes sociais para seus momentos de lazer. Esse comportamento leva a um menor gasto calórico diário, quando comparado, claro, com as brincadeiras tradicionais e a prática de esporte também. A combinação de menor atividade física com a ingestão de alimentos ricos em açúcares, gorduras, que eles adoram, né? Pode gerar a obesidade infantil. Exatamente. E com a pandemia e a necessidade de evitar aglomeração, todo esse processo pode ter levado ao ganho de peso em crianças de muitas famílias por todo o Brasil. Dados do Ministério da Saúde apontam que 30% das crianças entre 5 e 9 anos de idade estão acima do peso. O ganho de peso pode aumentar os índices de colesterol, levar a um aumento da pressão arterial e ainda provocar transtornos alimentares que podem durar uma vida inteira. Para falar sobre como prevenir e tratar a obesidade infantil, recebemos aqui em casa a nutricionista Carolina Nobre. Ela é especialista em nutrição clínica, funcional e fitoterapia. Bom dia, obrigado por falar com a gente. Bom dia, Vilker. Bom dia, Marina. Bom dia a todos os telespectadores da TV Paiaté. Queria que a senhora começasse explicando para a gente o que fazer quando uma criança começa com um processo rápido de ganho de peso. O que os pais precisam fazer já no início para evitar que o problema se agrave? Como você mencionou, né, Vilker, esses índices realmente eles assustam bastante. Hoje a gente tem mais de 16% das crianças brasileiras já com obesidade, já com esse sobrepeso. Então é importante que assim que os pais notem que essa criança está começando com um ganho de peso, que eles realmente procurem ajuda, né? Que eles não fiquem adiando, porque hoje em dia o acesso aos alimentos industrializados está muito fácil, né? A indústria vem com um marketing muito forte em cima dos alimentos para as crianças. Então isso acaba sendo um incentivo para que elas consumam mais alimentos cheios de açúcar, mais alimentos cheios de corante, mais alimentos industrializados. Isso acaba refletindo no peso corporal dessas crianças. Então é importante que assim que os pais ou o cuidador da criança note que está havendo ali um certo excesso alimentar, ou que a criança está ganhando peso, que ela procure ajuda, que ela vá procure um nutricionista, que ela verifique o preço da criança junto ao pediatra, para que isso seja resolvido da forma mais rápida possível, mais cedo possível também. Porque a gente sabe que esse ganho de peso, que muitas vezes ele começa na infância, ele pode se estender para a vida adulta e aí ocasionar mais problemas ainda, né? E quando é que a gente pode falar que sobrepeso passa a ser considerado obesidade infantil? Tem uma diferença aí entre os adultos com sobrepeso e crianças com sobrepeso? Tem sim, Marina. Para as crianças, a gente usa gráficos específicos para a idade e para o sexo, e a gente coloca esses gráficos numa curva, né? Onde vão ter aí as classificações de sobrepeso. Então, ela está com sobrepeso quando esse gráfico fica entre a curva mais 1 e mais 2, com obesidade quando fica entre a curva mais 2 e mais 3, e com obesidade grave já quando essa curva aí passa de mais 3. Então, é por meio desses índices que a gente chama de índice de massa corporal, né, que é o peso dividido pela altura da criança ao quadrado, que a gente consegue ver aí qual que é esse nível, né, de obesidade ou de sobrepeso que a criança se encontra. Acho importante falar também que hoje em dia, não só a questão alimentar tem preocupado muito, né, em relação ao excesso de peso das crianças, mas também a mudança dos hábitos, né? Aumentou muito o tempo de exposição das crianças às telas, aos dispositivos eletrônicos de uma forma geral, computadores, tablets, videogames, celular. Então isso acaba gerando esse ganho de peso, porque a criança que poderia estar ali brincando, né, fazendo alguma outra atividade, um exercício físico, ela está ali mais focada nas telas, exercitando muitas vezes só os olhos e os dedos, né? Então acaba que isso pode afetar muito o peso da criança. E como é que os pais podem fazer para prevenir essa obesidade infantil? Como estimular as crianças a comerem melhor e a praticarem exercícios, sendo que elas estão cada vez mais ligadas ali na tecnologia e cada vez se exercitando menos? Perfeito, Victor. Acho que esse é uma questão bem importante, né? Ainda mais nesse período de pandemia que a gente encontra, onde a maioria das crianças estão aí mais em casa por causa da limitação, da restrição, né, de funcionamento das creches, das escolas. Então elas ficam mais em casa, às vezes os pais ficam ali no home office,
Então elas ficam mais expostas muitas vezes aos alimentos, né? Que muitas vezes, se os pais não estiverem se preocupados com isso, pode ser uma grande preocupação, assim, pode ser uma grande questão, porque elas ficam mais estimuladas, a geladeira está ali perto, a despensa está ali perto. E se tiver só alimento industrializado, só coisa não saudável, a criança se sente mais estimulada a ficar comendo toda hora. Então, uma grande função que os pais têm nesse aspecto é escolher os alimentos, né, de uma forma mais criteriosa, analisando bem para ter em casa mais coisas saudáveis, deixar as coisas que não são muito saudáveis, as besteirinhas que a gente diz, né, ali para uma exceção, de uma forma mais pontual para a criança ingerir. E também pensar que a criança não tem muita noção de porcionamento, né? O adulto geralmente deveria ter, né? Adulto às vezes não tem, deveria ter muita noção de porcionamento. Então, assim, evitar dar um pacote de bolacha para a criança, porque ela não sabe que são muitas calorias ali para ela ingerir de repente de uma vez só. Então, tentar porcionar 3 bolachas, 4 bolachas, ao invés de dar um saco de pipoca, botar a pipoca num saquinho, porque ela vai ter uma noção de que é só aquilo que ela pode comer, que ela não pode comer o saco de pipoca inteiro, o pacote de bolacha inteiro, ou de repente o saco de skin inteiro, né? E, assim, primeiro, evitar esses alimentos, né? Primeiro de tudo é isso, evitar esses alimentos em casa. Mas quando acontecer de uma forma pontual, de uma forma que seja uma exceção, que ela porcione antes de oferecer para a criança. Carolina. E outra questão também que desculpa. Pois não? Não, pode continuar, desculpa. Outra questão que eu acho importante a gente falar também é em relação a oferecer os alimentos para a criança, porque muitas vezes ela não gosta de um alimento de uma determinada forma. Então, às vezes eu vejo muitos pais impacientes, sabe? A criança rejeitou a cenoura, então nunca mais oferece a cenoura. Não faça isso, ofereça de diferentes formas, tempere de diferentes jeitos, né? Às vezes uma cenoura cozida, uma cenoura crua numa salada, de repente, ou a cenoura como ingrediente numa massa de bolo. Então, tem que tentar sempre apresentar o mesmo alimento para a criança várias vezes, de diferentes formas. Isso pode ajudar muito ela a aceitar melhor os alimentos, a ter uma variedade alimentar maior. E também... Sim? Pode falar. Não, desculpa, pode ir. Agora é uma pergunta até que me interessa bastante, né? Eu queria te fazer uma pergunta em relação aos bebês. A gente fala de crianças, né? Que já até tem a introdução alimentar, né? Os alimentos, né? Frutas, verduras, que ajudam muito a combater a questão da obesidade. Agora, existe também a questão de sobrepeso e obesidade em bebês. A minha bebê, por exemplo, está com 4 meses, por enquanto só o leite materno. Quando passa para a fórmula, um complemento, a gente tem que ter algum cuidado. Parece que os bebês que tomam fórmula, parece que eles são mais gordinhos, ou é impressão minha? Existe um componente, quando a gente fala de obesidade, existe um componente genético importante, né? Mas eu costumo falar assim que genética não é destino, não é porque às vezes você tem todo o histórico familiar aí de obesidade, sobrepeso, que você também vai ter. Você pode ir mudando isso ao longo do tempo, com o seu estilo de vida, com os seus hábitos de vida. Quando a gente fala em bebês, a gente pensa que a gente tem que lembrar que o aleitamento materno ele é a melhor forma de alimentação de uma criança, né? As fórmulas infantis acabam sendo uma estratégia para quando a mulher não pode se alimentar. E às vezes é uma estratégia que não é muito interessante, porque dependendo da forma, a composição, a criança não pode aceitar muito bem a composição, isso pode alterar um pouco a microbiota dessa criança. Então a grande questão é avaliar, né, junto ao pediatra, junto ao nutricionista, como está sendo dada essa fórmula, qual que é a qualidade dessa fórmula, se a criança às vezes não está apresentando algum tipo de intolerância, porque muitas vezes a intolerância alimentar da infância, ela pode posteriormente levar a um ganho de peso mais importante na vida adulta ou nessa infância mais precoce, né? Então, esses são os cuidados que a gente tem que pensar. Por se tratar de pessoas, né, em formação, a obesidade apresenta um maior risco à saúde das crianças do que de adultos? Sim, viu? Que era importante a gente, assim que a gente perceber que a criança está ali com hábitos alimentares muito ruins, ganhando muito peso, é importante que realmente procure ajuda, porque se isso se estender para a vida adulta, né, fica mais difícil ainda dela perder isso posteriormente. Então, assim, crianças, né, que já ficam com obesidade, com sobrepeso, elas às vezes têm já uma gordura no fígado, às vezes tem um exame alterado, uma glicemia alterada, que está sendo muito comum em crianças diabéticas ou pré-diabéticas, né? E assim, a gente tem que pensar também que os pais têm que ser exemplo, né? A criança, ela vai muito por imitação, ela seguia muito por imitação. Então, se ela não vê o pai, a mãe comendo uma fruta, por que ela vai achar que é importante ela comer? Por que ela vai achar que ela tem que comer também? Né? Da mesma forma, por exemplo, quando a gente volta aí à questão dos dispositivos eletrônicos, né?
Muitas crianças às vezes vão aos restaurantes, agora nem tanto, né, por causa da pandemia. Mas em casa mesmo, ficam ali comendo com tablet, comendo com celular, vendo vídeo, vendo, enfim, os desenhos. Isso acaba sendo muito ruim, porque é uma distração muito grande, ela acaba não conseguindo focar no que ela está fazendo naquele momento que é comer. Né? Então, para ela é muito mais interessante ver um bichinho que está fazendo um barulho, que está todo colorido ali. Isso está estimulando todos os sentidos dela, principalmente a audição, a visão, do que ver um prato de comida que não está mexendo, que está ali, né? Então, isso acaba dificultando a percepção de saciedade que essa criança vai ter, porque ela está se distraindo muito. E também porque ela não consegue, quando ela está com esses dispositivos, né, com todos esses estímulos, ela não consegue observar que os pais estão comendo e não consegue, às vezes também, ver como eles estão fazendo isso, né? Porque criança, ela vai muito por imitação. Às vezes ela aprende a comer porque ela tá vendo o pai comendo, como que ele pega o garfo, a mãe como ela faz com o prato. Então, quando ele se distrai com esses dispositivos, ele perde uma capacidade de observar por imitação e aprender isso para que ele possa vir fazer isso sozinho posteriormente, né? Quando ele ficar mais adulto. Então é importante que os pais estejam atentos a tudo isso. E o exemplo, ele é um grande educador, né? Quando a gente dá exemplo, as crianças veem o que a gente está fazendo e elas acabam sendo estimuladas de uma forma positiva a meio que nos imitarem também. Carolina, você citou alguns problemas aí, né, que podem afetar essas crianças que têm esse sobrepeso ou obesidade. Quais os males mais frequentes aí que essa criança obesa pode sofrer? Qual o problema de saúde que pode realmente acontecer aí em uma criança que está com esse problema? Muitas vezes, a partir do momento que a gente solicita os exames, né, exames alterados de glicemia, de triglicéridos, então essa parte de perfil lipídico, né, da criança. Às vezes começa também com sintomas mais físicos, como uma dor no joelho. Às vezes não consegue correr muito, acompanhar alguns coleguinhas ali no futebol, numa educação física. Uma falta de fôlego muito grande. Às vezes uma dor de cabeça, porque ela está acostumada com tanto açúcar, viciada com tanto produto, né, glutamato monossódico, que a gente tem muitos alimentos para criança, que tem a adição desse composto, que acaba sendo um componente muito tóxico e que realmente vicia o paladar dessa criança, sempre querer coisas mais salgadas. Então, todos esses sintomas aí estão relacionados com o aumento do peso. Muitas vezes também uma constipação intestinal, a dor de cabeça, essa falta de fôlego, esse cansaço excessivo, irritabilidade também pode acontecer por causa da exposição a esses elementos muito tóxicos, né, que estão presentes em alguns industrializados. Então, tudo isso pode ser um sintoma dessa criança que já está aí evoluindo para uma obesidade mais grave, né? Queria que você explicasse de uma maneira geral como funciona o tratamento para a obesidade infantil. Existe alguma particularidade por se tratar de criança? A gente sempre preza trabalhar de forma lúdica, né? Assim, quando a gente fala de alimentação, apresentar vários alimentos, não desistir, né? Não é porque a criança rejeitou num primeiro momento que ela vai rejeitar em outros momentos também. Apresentar de várias formas, de formatos diferentes, com cortes diferentes, em preparações distintas. E também trabalhar de formas lúdicas, sabe? Na internet existem muitas brincadeiras que a gente pode fazer, né? Voltadas mais para essa reeducação alimentar. Então, ter realmente criatividade. De repente, coloca uma vendinha nos olhos da criança e aí, com os olhos tapados, ela vai conseguir aguçar um pouco mais outros sentidos, né? Dar tipo uma laranja, uma fruta qualquer para ela poder pegar e te falar qual que é o formato daquela fruta, se ela é mais oval, se ela é mais comprida, se ela é mais redonda, né? Estimular com que ela leve essa fruta ao nariz para que ela sinta o cheiro daquela fruta. Então, isso vai estimulando ela a querer conhecer e posteriormente querer experimentar esse alimento. Então, acho que trabalhar com estratégias lúdicas, fazendo mudanças graduais, né? Trabalhar com o porcionamento dos alimentos, nunca oferecer tudo para a criança de uma vez, em grandes quantidades. Isso já vai favorecer bastante para que ela consiga controlar um pouco mais o peso nessa fase tão importante que é a infância. Carolina, agora tem uma grande influência também da introdução alimentar. Tem algum cuidado ali que os pais devem ter nessa parte aí de quando ela começa a comer a frutinha, quando começa a comer as verduras, a forma que é oferecido aquele alimento, ele vai influenciar no gostar ou não, na intimidade da criança com a comida? Eu tenho essa preocupação também porque existem métodos até, né? Porque antigamente era só aquela frutinha amassadinha, hoje em dia os nutricionistas até indicam dar a fruta ali mais inteirinha para a criança explorar, né, com
todo cuidado, é claro, né? Mas existe essa influência aí nessa parte de introdução alimentar e com que a criança vai ser aí no futuro? Com certeza. No primeiro momento, a gente preza para, por causa da própria ausência dos dentes também, né, de dar mais mastigadinho, dar mais amassadinho, mais mastigadinho, mais triturado esse alimento, mas não continuar sempre assim, né? A partir do momento que a criança vai evoluindo para a formação dos dentes, você vai mudando essa textura, essa consistência da comida também. Então, deixa mais pastoso, deixa ali com alguns alimentos, à medida que você for acompanhando essa evolução da criança, né? Então, assim, isso é muito, a criança vai te dizendo muito, né? Você tem que ir observando ali e ela vai meio que te dizendo muito o que ela já aceita, o que ela já não aceita, mas é importante variar também, e sempre que possível, evitar, né, essas papinhas prontas, essas papinhas industrializadas, tentar sempre que possível confeccionar, né, preparar essas papinhas de uma forma mais fresca, com produtos mais orgânicos, porque a criança ela tá muito novinha, né? As células estão todas ali em constante replicação, é tudo muito assim, muito novinho, então tudo que ela recebe tem que ser mais puro, mais limpo, mais fresco, sem muito conservante, sem muito composto que de repente possa ser difícil para ela processar tudo isso. Você mencionou a questão do exemplo dos pais, né? Acho isso fantástico, é realmente muito importante. Queria que você desse dicas para esses pais, como manter aquela rotina, por exemplo, de todo mundo sentar à mesa para comer, pensar na comida, né? Não comer na frente da TV, não comer com o celular ali na mão, pensar mesmo no momento da refeição, se concentrar nisso. Isso também pode ajudar a combater a obesidade nas crianças? Com certeza, esse momento da refeição, né? A refeição é um momento de socialização também. Às vezes é um momento que aquele pai, é o único momento do dia que aquele pai tem para ficar mais em contato com a criança, para ver como é que ela está evoluindo em relação à alimentação, para ver o que ela está aceitando, né? Então é importante que a criança tenha esse contato, que quando ela está sentada à mesa, porque hoje em dia muitas crianças às vezes comem sentado no sofá, né, sentado, enfim, quando joga videogame ali, nas distrações que a gente já mencionou. Então é importante que todos se sentem à mesa, né, que fiquem conversando ali, assuntos mais leves, mais calmos, que os pais também coloquem ali pratos coloridos, né, com variedade alimentar no prato, para incentivar a criança, para a criança que está ali do lado vendo, poxa, eu quero experimentar isso também, vamos tentar introduzir isso aos pouquinhos, ver se ela aceita. Então é um momento assim que tem que ser mais praticado, né, entre as famílias, que muitas vezes não tem tempo na correria do dia a dia, acaba não priorizando isso. Mas isso tem uma importância muito grande até para o futuro da criança, né? Porque se ela aprende assim desde cedo, ela tende a fazer assim também quando ela crescer, quando ela tiver sua família, ela tende a dar prioridade para esses momentos em família também. Carolina, é importante observar também a quantidade, o tempo que a criança tem que exercitar ali, se exercitar, ter algumas atividades com gasto maior calórico, né? E tem uma quantidade adequada aí para cada criança ou não? Você tem que ver aí o quanto a sua criança tem de energia e de acordo com isso também adequar a alimentação. Qual que é a importância de observar também o gasto calórico dessas crianças? Perfeito. Inclusive saiu, né, até o ano passado, no finalzinho do ano passado, saiu a nova recomendação da Organização Mundial da Saúde para exercício físico, né? Isso foi aumentado tanto para crianças, esse tempo de exercício físico diário foi aumentado tanto para crianças quanto para adultos. Então, hoje a recomendação mais recente que a gente tem é de no mínimo 60 minutos de atividade física, de exercício físico, na verdade, para criança, porque uma outra consideração que a Organização Mundial da Saúde também fez recentemente foi diferenciar atividade física e exercício físico. Então, ela usa alguns conceitos diferentes para esses termos. Então, atividade física é as coisas que a gente faz no dia a dia, subir uma escada, que tem um certo gasto calórico. Então, correr, ir até o supermercado a pé, pegar um ônibus, enfim, isso seria atividade física. E exercício físico seria uma coisa mais focada no gasto calórico, com um objetivo mais determinado, com uma frequência também maior. Então, dessa forma, toda atividade física é um exercício físico, mas nem todo exercício físico é uma atividade física. Mas quando a gente fala para criança que gosta muito, né, deveria, né, priorizar, na verdade, correr, brincar de pique-esconde, as atividades com os outros colegas, né? Então, no mínimo 1 hora, 60 minutos de exercício físico por dia seria essa recomendação mais recente. Hoje em dia tem crianças, inclusive, que vão para a academia, né? Há um tempo atrás isso era impensável, as crianças já faziam exercícios naturalmente, né?
Quais são os exercícios ali que podem ajudar mais no gasto calórico? Uma corrida ou até algum tipo de musculação em algum grau mais baixo, né, inferior? Como que funciona isso? Sim, perfeito. É importante que a criança, primeiro de tudo, ela faça um acompanhamento, né, para saber se, por mais jovem que ela seja, ela está apta a fazer atividade física, se ela não tem algum problema, enfim, se ela não é asmática ou tem algum outro problema importante. A gente prioriza as atividades que sejam para gasto calórico, né, aeróbicas, então às vezes uma corrida, uma caminhada mais intensa, mas a musculação também para algumas faixas etárias pode ser recomendada sim, sempre acompanhada, né, para que ela não cause nenhuma lesão muscular, para que ela não pegue pesos muito intensos, né, maiores do que a capacidade que ela consegue suportar, não tem algum problema aí de lombar, algum outro problema. Então é importante que ela seja estimulada sim a fazer atividade física, só que antes disso que ela passe por uma orientação, né, e que consiga fazer ali sempre com uma supervisão do profissional de educação física. Bacana. Tem mais pergunta por aí ou eu o quê? Olha, Marina, por aqui está esclarecidíssimo. Tá ótimo. Então a gente agradece muito a nutricionista Carolina Nobre. Obrigada, viu, Carolina, por esclarecer aqui esse assunto sério, né, pessoal de casa e muitos avós também que cuidam e assistem nosso programa aí de olho na alimentação da criançada. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada, desejo um excelente dia a todos. Maravilha. Obrigada, um abraço para você. Até a próxima.